Essa aqui é a última questão, é sobre força eletromotriz, só para a gente entender melhor conceitualmente o que é uma força eletromotriz. Força eletromotriz de uma bateria, ela é a força elétrica que acelera os elétrons, é igual à tensão elétrica entre os terminais da bateria quando a eles está ligado um resistor de resistência nula. A força dos motores ligados à bateria igual ao produto da resistência interna pela intensidade da corrente, igual à tensão elétrica entre os terminais ou polos da bateria quando eles estão em aberto, ou seja, desconectados. Vamos só, você que fez a sua pesquisa sobre força eletromotriz, o que você identificou? Força eletromotriz, apesar do nome força, ela não é uma força. Ela é uma diferença de potencial, a gente chama de DDP. Tá? Toda fonte de tensão, seja uma bateria, seja um gerador, eles têm uma força eletromotriz associada a eles, que é a tensão que eles conseguem produzir. Só que o que acontece? Quando você coloca essa fonte de tensão no circuito, apesar dele produzir aquela quantidade de tensão, ele não consegue fornecer essa quantidade. Por quê? Porque no processo de produção, no processo de disponibilização dessa tensão, ele perde parte dessa tensão por conta da resistência interna do próprio gerador. Então, existe aí uma diferença entre a tensão produzida e a tensão fornecida. A tensão produzida é o que a gente chama de força eletromotriz, perdão, que é uma diferença potencial, mas que a fonte, né, de tensão produz, mas não que ela fornece, tá? Dito isso, olha só, força elétrica que acelera elétrons é uma força eletromotriz? Não, acabei de comentar, não é uma força. Ela é igual à tensão elétrica entre os terminais da bateria quando a eles está ligado um resistor de resistência nula? Não, porque o próprio gerador, ou seja, a bateria, ela tem uma resistência interna associada a ela, tá? Por mais que você coloque um circuito e nesse circuito não exista uma resistência, a própria fonte, que nesse caso aqui é a bateria, ela tem uma resistência interna, tá? Isso já diminui a quantidade de tensão que ela consegue fornecer, tá? Letra C. É a força dos motores ligados à bateria? Também não, não é nenhum tipo de força. Ela é igual ao produto da resistência interna pela intensidade da corrente? Também não, tá? Essa resistência interna vezes o produto da corrente é basicamente o que ela perde, né? Se ela tem uma resistência interna, ela acaba perdendo ali de tensão, mas não é ela toda, tá? Então, ó, a letra E, igual a tensão elétrica entre os terminais, que são os polos, da bateria quando eles estão em aberto, ou seja, desconectados. Sim, quando eu tenho uma bateria que não está conectada ao circuito, ela tem ali a DDP dela já prontinha, no jeito, a tensão dela está pronta. Aquela tensão ali, quando ela não está fornecendo aquela tensão, é justamente a tensão que ela consegue produzir. Então, a alternativa correta seria a letra E, que é a capacidade da bateria de induzir os elétrons a um movimento, que é a força eletromotriz, tá bom?